Paz do Senhor, igreja. Amém. Todos abençoados. Muito bem, as nossas crianças de 2 a 14 anos. 2 a 14 podem se dirigir para as suas salas. Muito bem, nossas crianças já saíram, né? Ou estão saindo. Nesta manhã, louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos na sua casa. Eu louvo a Deus por estar tendo a oportunidade de vir à casa do Senhor, enquanto nós sabemos que muitos nesse momento não têm essa oportunidade, ou se tem, não faz uso dela. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês que aqui estão, certamente Deus os abençoará. Não porque somos merecedores, né? Uma das coisas que a gente sempre fala, e normalmente é muito comum na mente de muitas pessoas, é se julgar merecedor, né? Eu sou bom, eu levanto todos os dias cedo, vou à casa do Senhor, eu oro, eu dizimo, eu oferto. Não, nada disso fazemos porque somos bons, mas é porque o Espírito do Senhor habita em nós e nos comunica aquilo que nós devemos fazer para com as coisas de Deus, né? Então, que você seja abençoado nesta manhã pela palavra de Deus, amém? Nós estamos estudando um tema que fala sobre a batalha da mente, né? E para que você possa entender, eu ministrei uma palavra justamente no primeiro domingo, quando nós começamos a falar sobre esse tema. Foi iniciado num domingo pela manhã, e aí à noite eu tive a oportunidade de ministrar, e falei também sobre isso. E lá nessa mensagem, ou nessa palavra que eu ministrei, eu falei algo, e é justamente isso que tem norteado esse estudo. Justamente a ideia de que toda a batalha que envolve as nossas vidas, ela primeiramente se inicia nas nossas mentes. Às vezes nós temos a ideia ou o pensamento de que ela é uma batalha física, corporal, né? E ela não é. Ela é uma batalha no intelecto, na mente, na nossa alma, no nosso espírito. Então ela deriva inicialmente, ou ela inicia inicialmente na nossa mente. Então, todas as suas batalhas, ela vai iniciar aqui. A Bíblia diz que aquilo que o pecado, ele se forma primeiramente com base nesse elemento que nós temos, que é a nossa visão, né? Depois de visto, ele desce para o coração, e depois de descer para o coração, ele se materializa, ou seja, se transforma em realidade, porque passamos a agir conforme aquilo que vimos ou ouvimos, e damos então forma àquele pecado ou àquela informação que nós recebemos. Então, é desse mesmo princípio que nós temos ministrado aqui nesses dias, levando a igreja a compreender a importância de ter uma mente sã, de ter uma mente cheia das coisas de Deus, para justamente nos preservarmos de acordo com a vontade de Deus. E nessa manhã, o tema dessa palavra específica é: quem domina a sua mente? Quem domina a sua mente? É uma pergunta que ela é bem individual, ela é bem pessoal. Há muitas pessoas que são suscetíveis a diversas coisas, né? Alguns têm mais facilidade em resistir a determinados pecados ou a determinadas situações. Outros têm mais facilidade. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Alguns homens, vamos falar de nós homens, né? Alguns homens têm mais propensão, por exemplo, não, ele não para. O cara, eu já vi alguém desse tipo. O cara não para, ele vê uma mulher, ele, não, mas que mulher linda, que mulher isso e aquilo, e ele dispara várias falas naquele sentido. Porque a atração dele, a fragilidade dele, diz respeito ao sexo oposto, ou seja, ele está sempre admirando, sempre cobiçando, sempre querendo algo nesse sentido. Já outros homens, não. Eles são bem resilientes,
né, e resistem, apesar de ver e achar bonita a mulher e tudo, mas ele se contém, ele não manifesta isso. Por quê? Porque ele tem mais resistência. Já outros são para a questão financeira. O cara não pode ver uma oportunidade que ele está tentando passar o outro para trás, para se dar bem, para conseguir oferir o lucro que ele almeja. Então, de certa forma, nós percebemos que há sempre alguns de nós, né, que temos mais fragilidades em determinadas áreas. Então, essa pergunta, ela tem justamente esse caráter. O que domina a sua mente? Aonde está o seu ponto fraco? Aonde é que ocorre o domínio daquilo que Satanás quer alcançar você? Em que área? Aonde que está essa fraqueza, né? O que domina a sua mente? Bem, nesse sentido, eu quero ler com vocês, para que a gente possa estabelecer aí o fundamento da palavra, eu quero ler com vocês em Filipenses, no capítulo 4, do verso 1 até o verso 9. Filipenses 4, verso 1 até o 9. Todos encontraram? Como já foi dito, é uma escola bíblica dominical e o objetivo é justamente passar instrução, e eu costumo, pelo menos a gente tenta, né, fazer uma distinção entre o ensino e a pregação, né? O ensino é mais didático, a pregação ela é mais emocional, ela é mais, ainda que ela tenha sua natureza instrutiva, né, mas ela é mais emocional, ela visa justamente promover aquilo que é daquele momento, do instante em que nós estamos presenciando ela. A instrução, no caso da escola bíblica dominical, tem como objetivo justamente promover, né, um alicerce firme e seguro na vida do cristão. Tá? Então vamos lá, esteja aí atento, sempre com a Bíblia aberta, para que a gente possa, para que você possa estar acompanhando. Vamos lá. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria e minha coroa de recompensa. Agora, suplico a Evódia e a Síntique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam seus desentendimentos. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Às vezes alguém pode perguntar, pastor, que versão é essa? É a NVT, tá? Nova versão transformadora. Eu preferi ela justamente pela clareza de alguns versos e algumas coisas que na maioria das versões não está, como por exemplo, aquela parte lá em cima, aonde no verso 2, aonde Paulo falam sobre Evódia e Síntique, na maioria das versões ela não está dessa forma. Resolvam seus desentendimentos. E eu fiz questão dessa versão, justamente porque nós pretendemos ilustrar algumas coisas nesse sentido. Então vamos lá. Eu queria fazer uma consideração inicial, dentro disso que nós vamos ministrar nessa manhã, né, a respeito dessa questão da batalha da nossa mente, ou aquilo que domina a nossa mente.
Nos dias que nós estamos vivendo, há um nível muito grande de informações. Para todos os lados em que a gente se move, você encontra especialistas, entre aspas, em todas as áreas. Desde do direito, da ciência, da mentoria, e aí vai você para todos os lados. A grande força, a grande expressão é os especialistas. Então, há um número muito grande de informações que está disponível para nós. Além da informação, há também muitos meios de manifestação das opiniões. Alguém já disse, não sou eu, eu vou apenas reproduzir aquilo que alguém já disse, colocou-se ou deu-se poder para muitos tolos falarem aquilo que acham que devem falar. Isso não foi eu que disse, alguém disse, nesse momento não convém dizer quem disse, mas é uma verdade. Quando você abre uma rede social, ou mesmo quando você vai lá em algum site de notícia, que tem uma determinada matéria, e aí você vai ver os comentários das pessoas que tiveram acesso àquela matéria, e os comentários delas são, em sua grande maioria, equivocados, ou um entendimento equivocado sobre aquilo que foi dito, ou mesmo sobre a aplicação daquilo que está sendo tratado. Então, nós observamos, com isso que eu estou querendo dizer, que há um número muito grande de informações, e ao mesmo tempo, um número muito grande de pessoas que se propõem a falar, ou a dizer alguma coisa sobre algum assunto específico, tendo-se como um especialista naquele assunto. Isso é uma verdade que não é perceptível apenas por mim, mas eu tenho certeza que a grande maioria aqui já experimentou algo desse tipo. Minha esposa mesmo sempre me relata, quando ela vê um noticiário, principalmente alguma coisa, recentemente foi por ocasião de uma morte de uma pastora do Ministério da Assembleia de Deus em São Paulo, a mulher faleceu, teve um problema lá e morreu de repente, e os comentários, na sua grande maioria maldosos, e de alguém já dizendo o que era que estava acontecendo com ela. Então, o que você percebe? A maioria ali está apenas reproduzindo, como um papagaio de... Como é que o povo diz? Papagaio de quê? De pirata, apenas reproduzindo algo que ouviu ou que aprendeu. Melhor dizendo, acho que o mais certo é aprendeu. Ele aprendeu a reproduzir determinadas falas, então ele se encontra diante de uma situação, ele reproduz aquela fala, sem entendimento, sem sabedoria, sem conhecimento. Então, inicialmente, eu quero justamente fazer essa consideração para mostrar para vocês que a nossa mente, ela está sendo permeada, certo? Por um universo muito grande de informações, que elas estão disponíveis para todos nós hoje temos acesso. Alguém aí costuma dizer que o que mudou, principalmente os sistemas de mídia, como TV, rádio, foi justamente essa liberdade, e de fato isso é muito bom. Isso é bom, mas ao mesmo tempo é perigoso, porque tem que se fazer o uso devido, e quem ouvir a informação tem que buscar muita graça de Deus para filtrar aquela informação e absorver o que de fato tem relevância ou não. Mas o certo nós estamos suscetíveis a esse universo de informação, e isso contribui positivamente ou negativamente para as nossas condutas. Aí a pergunta novamente: o que domina você? Quais são as informações ou quais são os fatos que estão sendo perceptíveis a você, ou que você está tendo acesso, que estão contribuindo para a sua vida, ou que estão levando a sua vida para a destruição? O que domina você? É a pergunta que nós devemos fazer. De que você está cheio? O que norteia a sua vida? Eu disse no início que grande parte das nossas batalhas, elas ocorrem inicialmente na nossa mente. Por quê?
Porque aqui vai ser processado as informações que nós recebemos. E ao processar essas informações, elas vão conduzir, na sequência, as nossas ações. É como 1 mais 1, eu processo essa informação e chego a qual resultado? Que 1 mais 1 é 2. Eu recebo uma informação, aquela informação é processada na minha mente e de imediato eu produzo o resultado daquela informação, seja nas ações, seja nas minhas ações, seja no meu comportamento, seja nas minhas falas, seja nas minhas ideias, né? Todas essas informações, elas vão contribuir de alguma forma para a condução da minha vida. E aí eu repito novamente a pergunta: o que domina a sua vida? Ou o que domina a sua mente? O que domina você? De que você está cheio? Por que isso é relevante? Mais uma vez, porque é isto que vai ditar o nosso comportamento. E aí eu quero justamente abordar, obviamente que a gente não tem, eu não tenho a condição de abordar todos os pontos que abrange esse tipo de informação, né? Nessa manhã eu gostaria tanto de ter a capacidade, como também o tempo, para que a gente pudesse vagar aí, ou navegar aí num universo muito grande de pontos para que nós pudéssemos discutir e passar para a igreja, mas não temos, eu também não tenho a capacidade e também não temos o tempo, mas eu elegi alguns pontos aqui que eu considero primordial para a nossa vida e que diz respeito justamente ao nosso convívio diário, ao nosso convívio social, tomando como referência aquilo que nós lemos lá no verso 2, quando Paulo faz uma recomendação sobre o que estava acontecendo com aquelas duas irmãs, né? Paulo fala lá justamente para ele, que deveria haver um entendimento entre eles, certo? E é com base nisso. Então, primeira coisa que as informações, ou que a nossa mente é afetada, ela diz respeito ao nosso ego, àquilo que nós somos, àquilo que nós entendemos, aquilo que justamente quando você é confrontado, ou quando mesmo você é agredido, vamos falar assim dessa forma, porque normalmente, até mesmo uma verdade dita para alguém, ela pode ser constatada como uma agressão. Por quê? Porque aquela pessoa não recebe aquela verdade, então ela considera que ela foi agredida. Então você pode colocar nesses termos: até mesmo a verdade pode ser uma agressão, porque a pessoa não recebe aquela verdade. Então, ela vai se sentir, obviamente, que agredida. Então, vamos lá. O nosso eu, o nosso ego, quando nós estamos cheios, ou quando ele domina a minha e a sua vida, é ele quem dita o nosso comportamento. Sabia? Quando o nosso eu, ou quando eu estou cheio, quando ele domina, é ele que dita o nosso comportamento. De que você está falando, pastor? Eu estou falando do seguinte: vamos pegar aqui aliás, eu vou começar pelo fim aqui do que eu coloquei. Existe um personagem da década de 80, né, eu assisti, sempre gostei de filme, né, e gosto de assistir e sempre observar a aplicação dele. E por fim, eu nunca tinha falado isso, né? Por fim, eu encontrei uma aplicação. Quando eu estava montando a minha ministração dessa manhã, eu lembrei desse personagem, o Incrível Hulk. Alguém aqui conhece? Lá o David Banner? Quem é da minha... Não vão me deixar sozinho aí, né, Luiz? Ele é de 80, gente. Ele é de 1977, virado ali para 80, né? Não é isso mesmo? David Banner. O que era a frase daquele cara? Aliás, o que era a história? A história desse cara era um cientista, né, que a esposa morre, e aí ele pega, sabendo que havia uma força interior, ele se submete a um teste, ou a um experimento, aonde aquilo que tem dentro dele é amplificado, né? E aí ele percebe que, ao fazer o teste, né, ele se transforma num homem gigantesco e cheio de força. E
ele dá então proporção àquilo que tinha dentro dele. E há uma frase desse cara, justamente num dos filmes, aonde ele diz, e na verdade todas as vezes, foram vários episódios, né? Ele dizia assim: você não vai gostar de me ver? Quem lembra do filme? Você não vai gostar de me ver nervoso. Por quê? Ao irritar ele, o que acontecia? Ele se transformava no incrível Hulk. O cara que batia, que aprontava, que quebrava tudo, que partia para cima e ninguém tinha condições de resistir. O que esse personagem, por que eu estou inserindo ele? Porque isso é o meu ego, o seu ego, o nosso ego. Alguém pisa no seu calo, você vira o homem verde, musculoso, que quebra e que apronta tudo. Quando nós estamos cheios do nosso ego, certo? É ele quem dita. A maioria de nós, todos nós, aliás, todos nós temos um incrível Hulk dentro de nós. E alguém já avisa logo: não pisa no meu calo, que você não vai gostar de me ver nervoso. Não é verdade? Eu estou falando alguma mentira, meus irmãos? Não. Sabe por quê? Porque o nosso ego está lá em cima. E aí, existem algumas coisas que parecem muito, aliás, parecem não, que são verdades. Quando você está certo em algo, e é justamente nesse momento, com essa percepção de que você está certo, é que você vira o incrível Hulk, porque você não quer abrir mão daquilo que diz respeito ao seu direito. Afinal de contas, você está certo na sua proposição. Afinal de contas, a razão é sua. Afinal de contas, o direito é seu, que está sendo afrontado. Afinal de contas, naquele momento estão tentando tirar de você aquilo que é seu, por direito. Afinal de contas, o que estão dizendo sobre você são inverdades. Então, lhe parece legítimo que você vire o incrível Hulk naquela hora, para defender o quê? Os seus direitos. Para fazer prevalecer o quê? Os seus direitos. Por quê? Porque o nosso ego está sendo confrontado, está sendo atingido, o eu. Eu vou mudar aqui, justamente porque às vezes você fala, o ego. Não, é o eu, Irismar, que tenho dentro da Constituição brasileira direitos, liberdades, e que naquele momento estão sendo tiradas de mim. Eu, Irismar, como cidadão, como pessoa, como indivíduo, estou sendo afrontado. Eu, Irismar, como pessoa, estou sendo tolhido dos meus direitos. Estão tirando de mim aquilo que eu conquistei. Então eu, Irismar, nesse momento, tenho todo o direito de fazer prevalecer aquilo que é a minha vontade. Então eu vou brigar por ela. Eu vou virar o incrível Hulk, sim, para poder defender. Sabe por que nós temos esse comportamento? Porque o nosso eu, nós estamos cheios. O que está dominando em mim é o eu, é o meu direito. Quando Paulo faz aquela recomendação, ele diz justamente, olha, que haja em vocês o mesmo pensamento que houve em Jesus Cristo. Qual foi o pensamento que houve em Jesus Cristo? E aí ele completa, que sendo Deus, não se fez como ele, antes se humilhou a si mesmo. Se nós estivermos cheios do nosso eu, se nós estivermos cheios, ou se for ele que domina em nós, nós não vamos fazer a evidência do cristão que nós dizemos ser. Sabia? Se o eu estiver prevalecendo, o cristão que você diz ser está onde? Lá no quarto. Vamos fazer a analogia aqui? Vamos supor que você saiu, né?
E de repente lá na frente você leva uma fechada, alguém fecha você, até mesmo encosta no seu carro, e aí o que você faz? Você desce do carro já pronto, com um cacetete na mão, e se tiver armado, você já desce armado, e diz: você bateu no meu carro, você me fechou, você fez isso, você fez aquilo. Aonde ficou o cristão? Lá em casa. Você não convidou ele para ir com você. A verdade é essa, porque quem domina, quem está dominando, não somos nós. Ou, aliás, não é o cristão, não é Cristo, mas é o eu, é o meu ego. Ele é quem está reinando, é Ele que prevalece, é Ele que tem o direito. Não pise no meu calo, você não vai gostar de me ver nervoso. A gente olha daqui de cima e a gente vê, engraçado, a gente vê muitas mulheres tentando segurar o sorriso, né? Aí você fica se perguntando, por que será? Eu nem olhei para a esquerda não, porque eu não quero ver minha esposa tentando sorrir não. Alguém pode pensar, o pastor está falando, é só para ir lá? Não, o facão ou a espada é de 2 gumes, né? Ela corta dos 2 lados. É um aprendizado sim, meu irmão. É um aprendizado sim. Eu troquei várias ideias com ela ontem, enquanto eu preparava a palavra, e a gente, justamente nesse ponto onde eu estou me detendo mais, porque ele faz parte do nosso dia a dia. E como eu disse, há vários outros pontos, mas eu elegi alguns como esse, justamente para tratar nessa manhã, por causa dele fazer parte do nosso cotidiano, e muitas vezes dentro do nosso lar. Muitas vezes o cara casou, né, e foi lá, tirou a menina da casa dos pais, e prometeu fidelidade, amor, carinho, atenção, e aí passou o tempo, ele negligenciou tudo isso, e de repente, aquilo que era o I love you, se transformou em pancada. O trato mudou, a aspereza tomou conta, a dureza tomou conta. Por quê? Nós estamos cheios do nosso eu. Eu costumo falar, quando a gente conversa a respeito, principalmente de casais, e eu vou acabar entrando, embora eu não coloquei dessa forma aqui, mas essa questão de casal, existe um ponto muito interessante. Tanto o homem como a mulher cometem o mesmo erro, o da presunção, o do óbvio. Normalmente, tanto um como o outro faz a seguinte alegação: mas isso estava tão óbvio. Uai, mas isso era o lógico. Deixa eu falar para você, o óbvio e o lógico num relacionamento tem que ser falado, por mais óbvio que pareça. Por mais óbvio que pareça. Sabe por quê? Porque o lógico e o óbvio, muitas vezes no relacionamento, ele passa despercebido por considerar-se que há uma compreensão, mas a compreensão não é vista. Por quê? A rotina tomou conta, e aí você age e faz sem que haja uma regulação daquilo ali. Aonde é que está a regulação? Diálogo. Meu amor, meu bem, o negócio não está bom. Você está sendo duro, você está sendo áspero. Eu acho que eu já falei isso aqui. Até meu filho, uma vez, se eu não me engano, ele devia ter uns 12, 13 anos, mais ou menos, né, meu bem? Ele chegou para mim e disse: pai, posso falar um negócio para o senhor? Ele, com muito respeito, ele falou. Eu falei: pode, meu filho. O senhor está sendo muito duro com a gente. E isso era com ele, com a mãe dele. O senhor está trazendo o problema ou a vivência do senhor lá do trabalho para dentro de casa. E naquele momento eu pedi perdão para ele, pedi perdão para minha esposa, justamente por conta de que não parecia óbvio que eu não deveria fazer aquilo? Não parecia óbvio que eu deveria me comportar de forma diferente com a minha esposa e com os meus filhos? Parecia óbvio, ou é óbvio que deveria. No entanto, foi necessário o quê? Me dizer, me chamar a atenção,
Por quê? Porque eu estava cheio de mim mesmo, do meu eu. Eu estava cheio dos meus direitos, daquilo que eu estava vivenciando num ambiente, e eu estava reproduzindo ele dentro da minha casa. Eu estou gastando um pouco mais de tempo nessa questão, por quê? Porque a ideia é que a nosso lar, a nossa casa, a nossa família, seja o ambiente onde haja a maior manifestação da graça de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Certa vez, um menino disse o seguinte, ele indo para a igreja, ele observou o fervor do pai, a alegria do pai lá no ambiente da igreja, e alegre, coisa e tal. Chegava em casa, o pai virava iracundo, maldoso, bravo, e aí no outro dia ia para a igreja de novo, e aí o pai lá, aquela alegria, cumprimentando os irmãos, abraçando os irmãos. Aí quando chegou o final do culto, a criança disse: pai, eu não quero ir embora não. Não, meu filho, nós temos que ir embora, vamos embora. Não, pai, eu não quero ir embora não. Ué, mas por que você quer ficar aqui? Não, porque aqui o senhor é outra pessoa. Chega lá em casa, o senhor muda. Muitas vezes nós temos esse comportamento. Aqui na igreja, irmão amado, que coisa maravilhosa, fala até em línguas ao abraçar, né? Mas aí quando sai desse ambiente aqui, quem domina ele é o eu, é o seu ego. Isso é o que nós somos. Isso é o que nós somos. Não é eu sozinho não, ou não é só você não, é nós. Agora, o grande propósito nesta manhã aqui é justamente dizer para você: essa é a nossa natureza, essa é a nossa característica, mas a recomendação é que haja em cada um de nós o mesmo pensamento que houve em Senhor Jesus Cristo, que haja em mim e em você o desejo de ser transformado segundo a pessoa de Jesus Cristo, segundo o Espírito Santo de Deus que faz morada em mim e em você. É essa pessoa que tem o poder de nos transformar e de nos fazer semelhante àquele que é o Senhor de nossas vidas. Somente Ele. Deixa eu dizer algo para você aqui. Às vezes a gente pensa assim: não, eu vou agora, eu vou fazer o propósito, eu vou sozinho. Não que não tenha que fazer, tá? Mas eu sozinho, eu vou lutar e eu vou mudar esse negócio. Deixa eu dizer para você, a nossa natureza é má, e somente o Espírito Santo de Deus é que molda ela. Então a minha recomendação para você nesta manhã: entregue-se ao Senhor, peça a Ele: Senhor, molda o meu ser, molda a minha natureza, que eu seja esvaziado de mim mesmo, como Cristo se esvaziou, que eu possa me humilhar e que eu possa, Senhor, render-me a Ti, para que prevaleça o que o Senhor é em mim, não o que eu sou. E aí eu vou parafrasear de novo, usando aquilo que eu disse, o incrível Hulk, que ele morra em você. Que não haja mais aquele homem verde. Eu lembrei aqui de uma fala da minha esposa. Ela dizia assim para mim, ela disse: meu amor, seu rosto fica transformado. Muitas vezes ela disse isso para mim. Meu amor, seu rosto fica transformado. Era tanto o nervosismo. Deixa eu passar um dado aqui para você. Eu fiz questão de pegar, justamente para passar para vocês sobre isso, sobre o efeito do eu em nós. O que acontece? Eu falei, eu vou ler, porque isso aqui não é eu não tenho conhecimento. Então, como eu não tenho conhecimento, eu fui pesquisar onde tinha. O que acontece no nosso organismo quando o eu é aflorado? Quando o meu calo foi pisado, quando alguém me afrontou. A ciência diz o seguinte, acontece algumas coisas, como por exemplo, quando nos sentimos ameaçados, seja fisicamente ou emocionalmente, o sistema nervoso simpático entra em ação, liberando hormônios como adrenalina e cortisol. Isso pode causar aumento da frequência cardíaca, respiração acelerada, tensão muscular, pupilas dilatadas. Esse mecanismo é uma resposta evolutiva para enfrentar perigos, mas no caso de ofensas,
onde não há uma ameaça física real, a reação pode ser desproporcional e prejudicial. Acontece em nosso organismo todo um movimento químico que acelera o nosso sistema, de modo que você perde o controle. Vocês já observaram, por exemplo, alguns animais, né? Cachorro, leão, esses animais, eles têm algumas características, como por exemplo, aqui no meio deles tende a arrepiar quando eles se preparam para o ataque, alguma coisa do tipo. Vocês já observaram isso? Eu gosto muito de observar. No homem isso não é perceptível por não ter como é que eu posso dizer? Essa anatomia ou essa questão física. Mas só que o comportamento e as ações mudam num estalar de dedo. Ocorre justamente isso aqui. A pressão sanguínea aumenta, né? O cara fica alucinado. O interessante que ele diz aqui é justamente que o nosso raciocínio é prejudicado. Você já não raciocina de forma equilibrada, você já não mais consegue raciocinar de forma coordenada, e as suas ações, na sequência, elas são o quê? Prejudiciais, desproporcional. Eu vou citar aqui meu sobrinho, Jonatas, ele é advogado, todo mundo sabe aqui. Eu falo para ele que eu admiro ele, por conta da área que ele milita no direito, que é o direito familiar. E aí, essa questão do direito familiar, principalmente quando você vai mexer com herança, né, ela requer uma habilidade, uma paciência descomunal, para poder começar o processo e terminar, principalmente quando envolve muitos familiares. E eu falo constantemente, você precisa justamente dessa habilidade, dessa capacidade, para você conter-se e controlar diante de situações aonde você é afrontado, aonde você é colocado em xeque. Muitas vezes ele me relatou justamente de pessoas que chegavam justamente em suas palavras, com o intuito de ofender, de colocar em xeque a sua capacidade técnica, profissional. Com o intuito de quê? De cutucá-lo para ver a sua reação. Meus irmãos, o que nós precisamos é que justamente haja em nós o controle do Espírito Santo. Muitas pessoas fazem, né, e às vezes a gente não compreende. O pastor João já falou aqui a respeito de tomar como é que é o remedinho que ele mais gosta de falar? Como é que é o nome? Rivotril. Eu não sei o efeito dele, mas pelo que ele já ouvi ele falar, eu penso que o Rivotril dá justamente essa acalmada no eu, né? O incrível Hulk não se manifesta quando você está sob o efeito do Rivotril. Só que deixa eu dizer para você, eu não quero, ou Deus não quer, que nós vivamos sobre o efeito de drogas como essa. Mas Ele quer que haja em nós aquilo que houve em Jesus Cristo. Essa é a recomendação. Ele quer que haja em nós aquilo que houve em Jesus Cristo. Que o Espírito de paz, que o Espírito de harmonia, que o Espírito Santo de Deus consiga ou tenha prevalência sobre a minha e sobre a sua vida. Esse é o desejo de Deus, esse é o propósito de Deus para a minha e para a sua vida. E eu não me dei conta e o tempo passou e eu tenho mais ainda mais 2 pontos para abordar com vocês. Mas ficou entendido sobre essa primeira parte do eu, né, do ego, como que ele age? Eu acabei gastando tempo demais nele. Então, o eu é o que mais precisa ser morto na minha e na sua vida, para que ele não nos domine. Há um segundo ponto ainda, que Paulo fala justamente sobre aquilo que ocorre pelo fato de nós vivermos uma vida dissoluta. O que domina em nós? O mundo. Eu iniciei fazendo uma breve colocação para vocês sobre um número muito grande de informações das quais nós estamos suscetíveis. E aquilo que ocorre na nossa sociedade, no ambiente onde nós estamos.
A sociedade, a cultura, ela exerce influência sobre a nossa mente, sobre aquilo que nós somos. E muitos de nós, e eu vou usar aquilo que Paulo está falando, nós estamos embriagados com a cultura e com o modo de viver do tempo presente que nós estamos. Paulo diz lá em Efésios, capítulo 5, verso 18, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Esse termo, essa palavra de Paulo aqui, ele não está falando apenas da bebida alcoólica em si. Paulo está falando também da não nos embriagar com a cultura do mundo em que nós estamos vivendo. E isso faz sentido quando você olha lá para o passado, como que era a cultura do povo e como eles estavam imersos naquela cultura e tendo as mesmas práticas. Eu terminei, né, o livro de Esther, vim até Esther, e uma das coisas que eu observei justamente que acontecia com a nação de Israel, era justamente eles se deixarem dominar, e foi a recomendação de Deus para que isso não acontecesse, eles se deixar dominar pela cultura dos povos onde eles estavam vivendo. Deus fez sérias recomendações para eles que não se amoldassem àquele povo. A recomendação era, olha, exterminem do meio de vocês, para que vocês não coloquem em risco a vida de vocês, se amoldando ou praticando as mesmas coisas horríveis que eles praticaram. E eu os estou expulsando da terra, porque eles praticavam tais coisas horríveis. E o que a nação de Israel fez? Não cumpriu a ordem de Deus e deixou aquele povo no meio deles, e o que aconteceu? Eles os levaram a pecar. Se você observar, uma coisa que eu achei, triste, principalmente quando você lê várias vezes, Salomão, um cara com um reino extraordinário, maravilhoso, mas lá ao final você vai ver que ele se deixou corromper pelos deuses das suas muitas mulheres que ele arrumou. Ele os serviu, ele praticou coisas danosas a Deus, contra Deus, por conta de quê? De absorver a cultura. Então, nós estamos, ou muitos de nós, estamos embriagados com a beleza desse mundo. Muitos de nós estamos entenebrecidos ou enebrecidos com o que há nesse mundo. E isso está dominando a nossa mente. A cultura desse mundo está dominando a mente de muitos cristãos. Recentemente, a gente sempre está lá no Instagram, tem alguma coisa, o número de igrejas, ou pretensas igrejas, das quais está disseminando a ideia justamente de que o homossexualismo é legítimo, é verdadeiro. A palavra de Deus é clara em relação a isso. Mas o que nós estamos vendo? Justamente, e aqui sempre digo, quer viver, respeito, considero, beleza, mas eu não posso dizer que está certo, porque a palavra de Deus está dizendo para mim que não está certo. Mas muitos estão trazendo isso para dentro da igreja. Está fazendo o quê? Se amoldando aos conceitos desse mundo. Está praticando as mesmas coisas, estão embriagados com os conceitos. Esse é apenas um, tantos outros que estão trazendo para dentro da igreja. Mas deixa eu dizer algo aqui para você nessa manhã. O propósito de Deus é justamente que essa igreja seja uma igreja santa, irrepreensível, que agrade e louve ao nome do Senhor. E quando eu falo da igreja, eu não estou falando da igreja Batista Renascer, eu estou falando de cada um de nós que somos corpo de Cristo. Eu estou falando do templo que é você, da habitação que é a sua vida. Somos nós, é você individualmente. Essa palavra aqui, o que domina você? É os conceitos, é os valores desse mundo. São os valores da cultura que nós estamos vivendo, que está dominando a sua mente. A palavra de Deus diz para mim e para você, que tais coisas
elas nos fazem afastar-se do Senhor. Elas nos distanciam do Senhor. O desejo de Deus é que a minha mente e a sua mente seja guiada por Ele, seja cheia por Ele. Na sequência, quando Paulo fala lá, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Essa palavra, ela é a mais moderna, a mais atual, a mais relevante para qualquer vida, sabe? Para as nossas vidas e em qualquer tempo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é quem promove em nós tanto o querer como o efetuar. É Ele que age em mim e em você, renovando a minha e a sua mente. Paulo, na sequência, ele diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é bom, eu vou ler, faço questão de ler para você. Como é que a gente guarda a nossa mente? Olha só. Por fim, irmãos, quero lhe dizer só mais uma coisa. Cadê? Sim. Concentrem-se em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Eu disse aqui na pregação que eu fiz sobre o tema bem parecido com esse, há dias atrás, que um dos grandes problemas nosso, e principalmente nós, da Igreja do Senhor, é que muitos de nós que estamos aqui nessa manhã, sabemos muito mais, ou temos muito mais informação, sobre as coisas que estão acontecendo no meio da nossa sociedade, sobre os Big Brother da vida, sobre os times de futebol da vida, sobre o atleta tal, do que sobre a palavra de Deus. Sabe por quê? Nós não estamos cumprindo com isso aqui. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é agradável, é isso que deve fazer parte da nossa mente, do nosso pensar. É isso que deve estar cheio o nosso dia. É isso que deve fazer presente em nossas vidas. Se você se comportar dessa forma, eu posso dizer para você, o seu dia vai ser, ou a sua vida vai ser transformada. Meu sobrinho mandou para mim uma postagem de alguém que disse sobre o efeito da leitura da Bíblia. Ele fala justamente sobre você ler a Bíblia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. O que isso ocorre? É interessante, justamente, e vou terminar, você vê justamente a ação de Deus. Às vezes, meus irmãos, a gente lê a palavra de Deus, algo que não está fazendo, ou o texto não faz nenhuma referência àquilo que está fazendo parte do seu cotidiano diário, né? Não é algo que você está vivendo. No entanto, a leitura da palavra de Deus, seja em textos, contando, por exemplo, a genealogia. Às vezes você pode dizer assim, mas puxa vida, eu li, como por exemplo, Crônicas, né? Ou Números. Você vai ler Números, nosso Deus, você fica agoniado de tanto número, né? Que é só o que tem, não é à toa que o nome é Números, né? Você fica agoniado com o que tem de tanta conta, de tanta informação sobre o quantitativo de coisas. Mas naquilo ali, naquela palavra, contando 10 homens, 20 homens, 100 pratas, 1 quilo de prata, 100 quilos de prata, nessa palavra há poder transformador para a nossa vida. Há muitos, deixa eu dizer algo aqui para você, há muito mais poder transformador no livro de Números, no livro de Crônicas, do que qualquer palavra minha dita para vocês aqui nessa manhã. Sabia? Há muito mais poder transformador no que a palavra de Deus diz, do que qualquer informação científica que eu possa fazê-los conhecer. Porque a palavra de Deus é poder transformador na minha e na sua vida. O que domina você? É a pergunta dessa manhã. É o seu eu? É a cultura do tempo que nós estamos vivendo?
É os conceitos e os valores da nossa sociedade? O que domina você? Essa é a pergunta que eu quero que você vá, leve ela para casa e responda a ela. Eu espero que o Espírito Santo de Deus conduza você a encontrar a resposta para que, se não é Ele que domina você, que você peça a Ele: Senhor, a partir de agora, domina todo o meu ser, porque eu pertenço a Ti. Amém? Vamos nos colocar de pé? Pai, nesta manhã, nós estamos na Tua presença. Nós viemos aqui, Senhor, para cultuar o Teu nome, para aprendermos de Ti, para aprendermos a Tua palavra, mas sobretudo, Pai, nós viemos aqui para sermos transformados pelo poder da Tua palavra. Que a Tua palavra encontre em nossos corações lugar, que ela possa, Senhor, se estabelecer e transformar as nossas vidas. Que a Tua palavra, Senhor, que é poder transformador, haja na minha alma, no meu espírito, no meu ser, no homem mau que há em mim, que esse homem mau seja mortificado através da Tua palavra, Senhor. Que esse homem mau, Senhor, dê lugar ao homem espiritual, que haja em mim, Senhor Deus, poder da Tua palavra, mudando e transformando as nossas vidas. É o que eu te peço nesta manhã, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Que Deus os abençoe.